Fala, galera. Mas para dar boas-vindas mesmo, falaram que eu não podia demorar muito, então são uns 25 minutos, está muito bom. Dar uma boas-vindas para vocês. Sempre é muito bom receber a comunidade. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, né? Estou no PicPay desde o dia zero, desde 2012, quando a gente fundou. E Vitória tem um meetup a cada 2 anos, assim. E quando eu comecei a vir para São Paulo em 2018, eu ficava rato de meetup. Lá íamos uns 3 por semana, ficava louco quanto que tinha. E a troca que tem, a riqueza que tem, os contatos que a gente faz. E é sempre uma honra receber as comunidades, receber é, todas os grupos que falam de determinadas tecnologias aqui, porque é sempre muito rico. Nunca a gente sabe tudo, a gente sempre tem uma troca muito grande. E, bom, enfim, Golang é uma das tecnologias que a gente usa bastante aqui. Tem uma porcentagem considerável, se não me engano, a segunda ou a terceira tecnologia que a gente mais usa nos nossos microserviços. Então, por volta de uns 4.000, 3.800 microserviços, a gente usa bastante Go. Tem uma cacetada de gente aqui das áreas de plataforma que usam majoritariamente Go também. Acho que todos eles que vão falar aqui são desses times ali de Tech Core. É, e eu acho que, falando de Go, a gente sempre fala sobre concorrência, sempre fala de escala. É, ouvindo então, a história do PicPay, que era muito pequenininho, lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu lembro muito bem, em 2017, quando a gente cresceu no mesmo ano de 500 mil clientes para 7 milhões. Todos os canos que tinham para estourar, estouraram. Lembro sei lá, em 2018, 2019, a gente começou a ter problema de concorrência para caramba. E acho que quando a gente começou a ficar sério mesmo, na casa de milhões de clientes, precisou começar a pensar nisso. Hoje a gente tem 60 milhões de clientes, 11% dos Pix do Brasil passam aqui no PicPay. A gente estava falando hoje de 70, 80 bilhões de mensagens streamando todos os dias. Então, assim, hoje escala não é nenhuma uma preocupação, uma premissa, né? Então, é muito legal receber vocês que vocês vivem num mundo onde tem uma maturidade de concorrência de escala absurda. Isso é natural para vocês. Então é isso, gente. Muito bem-vindo ao PicPay. A gente tem esse prédio aqui no Brooklyn, tem um prédio na Vila Leopoldina e um em Vitória, lá no Espírito Santo. Cidade maravilhosa, a de verdade, maravilhosa. E, e é isso. Espero que vocês se divirtam, curtam os comes e bebes depois. Bom evento para vocês. Bom, agora rapidinho aqui, só falar da Golang SP. Obrigado, Diogo, pela introdução. O que é a Golang SP? É um grupo de pessoas, quem nunca veio no evento vai saber, quem já veio está careca de saber, a gente repete isso em todo evento. É um grupo de pessoas que se juntou para formar a comunidade e tocar a comunidade. Já passou em várias mãos, hoje somos 6 pessoas, Rafa, Herbert, eu, o Giovanni, o René e a Evelyn. O Giovanni é essa pessoa que fez o registro de vocês aqui. Só um pouquinho dos nossos números aqui. A gente já tem 5.700 inscritos no Meetup e a gente não para de crescer, a gente nunca perde esse número. Esse é o nosso 72º evento presencial e contando, a gente já tem vários eventos, vocês vão ver a agenda aqui. E várias lives no YouTube, que agora é executada pela Evelyn, que é nossa presença feminina dentro da comunidade. Uma coisa muito importante, nossos eventos devem ser sempre um ambiente seguro. Se vocês se sentirem discriminados de alguma certa forma, podem procurar a gente, podem procurar o próprio PicPay, que a gente toma a ação necessária, tá bom? A gente precisa de palestrantes. Eu acredito que pelo menos uma pessoa nesse lugar aqui tem palestra para dar e a gente precisa dessas pessoas para poder vir aqui na frente e palestrar seu case de sucesso. Você pode ser um júnior que está saindo de uma linguagem, entrando em Go, o que você aprendeu, ou um cara sênior aqui, por exemplo, um principal numa empresa tem um negócio muito legal, né, Lucas, para poder trazer. Então a gente precisa dessas pessoas para palestrar. Vocês também podem ajudar com o Coffee. A empresa de vocês não tem um espaço, mas quer ser uma patrocinadora, quer aparecer e colocar a marca, vocês podem também trazer Coffee, tá bom? Então, sempre é importante, depois do evento, adicionar as fotos no Meetup, é lá que a gente consegue fazer esse engajamento acontecer, além do LinkedIn. Então, no Meetup a gente sobe essas fotos para vocês verem como é que foi o evento depois. Marca Golang SP, não esquece disso, tá? Para ficar por dentro, de novo, Meetup. Quem é do PicPay veio pelo PicPay, mas se quiser ir num evento da Golang SP em outro lugar, como vai acontecer e vocês vão lá ver a agenda,
vai ser pelo Meetup, o registro, e as divulgações é feita pelo LinkedIn e pelo Instagram. Nossas redes sociais. Aqui um dos vários dos nossos parceiros, empresas que a gente faz evento e estão sempre de portas abertas, então vocês podem acabar indo num desses lugares aqui nos nossos eventos. Uma coisa, GopherCon Latam, quem já foi na GopherCon aqui qualquer ano, pouquíssimas pessoas. É a maior conferência de Golang do Brasil e agora América Latina. Os ingressos já estão disponíveis. Acontece em setembro do ano que vem. Vai ter presença internacional novamente. Faz muito sentido vocês irem. O networking é sensacional. Depois pergunta para quem já foi. Quem quiser fazer treinamento de Go, Ardent Labs tem 50% de desconto com esse cupom. São Paulo Gophers 50. Ardent Labs é uma consultoria que também tem uma figura importante na comunidade Go, que é o Bill Kennedy, que vai estar aqui também em março fazendo um workshop, além de estar na GopherCon de 2026 e já esteve na GopherCon de 2025. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me procurar ou procurar o próprio staff aqui da Golang SP, que a gente passa o cupom para vocês, que é esse São Paulo Gophers 50. Por que 50%? Porque o treinamento é em dólar, e a gente sabe o quão caro é a gente pagar coisas em dólar aqui no Brasil. Um evento muito legal para Senior Mais, que vai acontecer em 1 de novembro. A gente conseguiu um cupom de R$200 de desconto. Também é um evento muito, muito legal, super limitado. Para algumas, são só 300 pessoas nesse evento, um evento bem selecionado, então pessoas extremamente importantes da comunidade Senior Mais. Então, para quem quer fazer um network com essa galera e aprender mais coisa, também faz bastante sentido. Nossos próximos encontros. Próximo encontro 14/10, só para as minas. Então, é um evento que vai ter em parceria com a Sigma Software. Mulheres aqui, vocês são extremamente bem-vindas, dia 14/10, organizado pela gente com a Sigma. Dia 25/10, nosso hackathon, primeiro hackathon da Golang SP com premiação em dinheiro. Então, eu não vou falar aqui a premiação, tá lá, é só entrar no Meetup. Quem aqui quiser participar, pô, nunca codei em Go, mas já coda em Go, ou, enfim, vai lá no Meetup, vai ver todos os descritivos, vai ter um formulário para preencher, é uma pré-seleção. A gente vai levar 50 pessoas para esse hackathon na Credit System, que fica em Alphaville. É um sábado o dia inteiro, premiação bacana. Se eu fosse vocês, eu me inscrevia. 6/11 Oracle, 20/11 Red Hat. Red Hat eu escrevi errado. É Red de vermelho, não Read. Hoje, rapidinho, já estamos fazendo nosso pitch aqui. A gente vai ter o Matheus e o Wellington falando como que eles gerenciam um cluster Kubernetes em larga escala. Depois a gente dá um break rapidinho. A gente traz o Mina fazendo uma Lightning Talk falando como que ele facilita a concorrência com o pacote Sync. Um breakzinho, eu entro, falo dos limites de CPU no Kubernetes, um pouco voltado para Go, e aí a gente faz um sorteio e a gente come, beleza? Então todo mundo fica aqui até o final para comer, beleza? Rapidinho, geral, escaneia esse QR Code. Através desse QR Code a gente vai ter alguns brindes que a gente vai sortear. Basicamente, tem uns broches da JetBrains muito bonitinho assim para vocês colocarem em qualquer lugar. Eu tenho na minha mochila. Não vai dar para vocês, minha mochila já sumiu. E tem uma garrafinha da AWS também, com um paninho laranja dentro, muito bacana que a gente tem. Eu acho que o PicPay não tem nenhum sorteio, né, Marina? Marina? PicPay tem algum sorteio? Não, PicPay não conseguiu. Então a gente vai ter. Todo mundo conseguiu escanear? Alguém ainda está escaneando? É rapidinho, nome e e-mail. Fechou? 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 Boa. PicPay, muito obrigado pelo espaço de vocês. Não estão nem ligando para mim, cara. Estão conversando ali, estão batendo papo. Ó. PicPay, muito obrigado pelo espaço maravilhoso, sensacional isso aqui. E bora, vamos começar. Matheus e Wellington, vamos só trocar a máquina aqui, pessoal. Boa noite, galera. Estamos muito felizes aqui de estar recebendo vocês. Nosso primeiro meetup aí, que parceria com o Golang SP. E aí eu e o Wellington aqui, que a gente é do mesmo time de Code Cloud, a gente é do time de plataforma de container aqui do PicPay. E queremos trazer um pouco como a gente gerencia os nossos clusters Kubernetes através de um CLI que foi desenvolvido internamente. Boa, meu nome é Matheus, como eu falei, estou como Staff Platform Engineer aqui no time de Code Cloud. Estou indo para o meu terceiro ano aqui do PicPay e tem sido uma jornada bem interessante. Aí está o meu LinkedIn, fica à vontade para mandar uma conexão, a gente trocar uma ideia lá depois. Bom, meu nome é Wellington, eu estou há 4 anos aqui
pouquinho mais de 4 anos. Eu sou staff de engenharia de plataforma. E esse aí é meu LinkedIn. Quem quiser me chamar lá para trocar uma ideia, também para tomar uma cerveja, tamo junto. Boa. Um pouco aqui do que a gente vai trazer para vocês, tá? A gente vai apresentar aqui como a gente faz no nosso dia a dia, um pouco dos números do PicPay. O Diogo já deu uma introdução sobre isso. A gente vai contar um pouco dos desafios da nossa de larga escala e eficiência operacional como um todo. A gente tem uma historinha ali que muita gente aqui conhece, quem estava lá atrás no PicPay. A gente vai falar sobre um Big Cluster e por que a gente teve que fazer a segmentação dele. E aí, depois disso, nasceu essa nossa plataforma da CLI, que a gente hoje faz toda a gestão de clusters Kubernetes. Vamos contar também, que é um dos nossos cases que a gente tem, do nosso processo de upgrade utilizando essa CLI, um pouco de inner source, que acontece entre os nossos times dentro do PicPay, e a visão do futuro para essa ferramenta. Boa. O PicPay hoje conta, esse número é o mais atualizado, a gente tem 64 milhões de clientes. Então, a nossa plataforma hoje, principalmente, roda na AWS. A gente hoje tem mais de 170 contas lá. A gente gerencia isso. Não o nosso time em específico, mas o time de Cloud Platform. E aí, com isso, o nosso time tem a necessidade hoje de gerenciar mais de 150 clusters Kubernetes. Isso aí é dividido entre produção, ambiente de stage e DR. Essa plataforma como um todo habilita os nossos desenvolvedores a fazer mais de 8.000 deploys por mês. Hoje, a gente tirou o relatório recentemente. Esse número é claro que é dinâmico, mas a gente tem mais de quase 5.000 nós ali rodando no nosso parque e mais de 120.000 pods rodando na nossa infraestrutura. Boa. Bom, um ponto de partida aqui. Vamos falar um pouquinho de Kubernetes primeiro, antes de entrar em Go. Quando você vai implementar em Kubernetes, tem duas estratégias difundidas no mercado de implementação. Você tem a estratégia de multi-tenancy, que é a estratégia do cluster grande, onde você segmenta todo o microserviço da companhia, da empresa, dentro de um cluster só. Você também tem a estratégia do single tenancy, que são vários clusters. Você segmenta os microserviços da empresa em vários clusters diferentes, ou mini clusters. Não existe melhor e nem pior estratégia. A melhor estratégia é sempre que vai de acordo com o negócio. Bom, por que eu estou falando delas, tá? Curiosamente, o PicPay passou por esses dois cenários. Quando a gente chegou aqui 4 anos atrás, a gente tinha um cluster multi-tenancy, que era carinhosamente que a gente chamava de MS Prod. A abordagem multi-tenancy ela tem algumas vantagens de ser, como um cluster só, é muito mais fácil no início assim gerenciar. Ajuste de pipeline, desenvolver pipelines para um cluster só é muito mais fácil. O processo de deploy é muito mais simples. Existem benefícios nessas abordagens, mas ela me traz pequenos pontos negativos. Pequenos não, que acabou sendo grande no final. Mas ela me traz alguns pontos negativos. E o principal deles é o domínio de falha. Como é um cluster só, qualquer erro operacional, qualquer problema que acontecer no cluster, impacta o cluster inteiro, todas as aplicações, e, consequentemente, impacta a empresa inteira. E o PicPay, como ele era na época era multi-tenancy, ele cresceu muito. Então a gente começou a bater hard limits lá na AWS de tamanho de control plane. Control plane, para quem não sabe, é o cérebro do Kubernetes. É ele que gerencia a quantidade de nós, onde vai subir um pod, enfim, whatever. Ele é o cérebro e o data plane é o corpo. E também é muito difícil implementar novas funcionalidades, porque, como eu disse, um erro operacional derruba o cluster inteiro. Na época, quando a gente chegou aqui, por coincidência, estava tendo uma refundação da cloud da companhia. Então, a empresa era dividida em unidades de negócio. Então, começou a ter a ideia de ter cada BU, cada unidade de negócio, ter a sua própria conta. Então, surgiu o conceito de multicontas. E para a gente começou a fazer sentido essa abordagem, porque a gente estava com a vontade de resolver o problema de diminuir o domínio de falha.
Então, a gente também adotou a estratégia do single tenancy, saindo do multi-tenancy, indo para o single tenancy, que são vários clusters segregados por contas, né? É uma abordagem que, por que que ela resolve o domínio de falha? Porque como cada conta, cada BU vai ter seu contexto isolado, um erro operacional impacta apenas aquele conglomerado. Não impacta a empresa como um todo. É muito mais fácil desenvolver novas features, validar com algum cliente antes de sair para todo ambiente produtivo. E também, na construção desses clusters, a gente coloca alguns componentes adicionais. Tem algum componente de Core DNS, que é o resolvedor de nome de DNS name no Kubernetes. Você tem o QEDA, você tem o CNI, que é responsável pela parte de redes do Kubernetes. Então, você também tem que cuidar desses add-ons. Só que aí surgiu um problema. Beleza, resolvi o domínio de falha. Só que agora eu tenho que manter os clusters em compliance e também os componentes. Eu tenho um vício de linguagem que às vezes eu falo add-ons em vez de componentes, mas se eu falar add-ons é a mesma coisa. Bom, como eu estava dizendo, eu tenho esse problema para resolver. E um detalhe, a gente usa a AWS aqui. Então, a gente usa os clusters EKS. A AWS e também outros providers, eles têm por característica suporte por faixa de versão do Kubernetes. Ou seja, se a latest que o provider oferece é 1.34, por exemplo, ela suporta até latest -2. Ou seja, se a 1.34 é a que ele oferece como latest, ele suporta até a 1.32. Se você tiver um cluster, por exemplo, na 1.31, você tem que pagar um suporte a mais, um suporte adicional, para você suportar as versões mais antigas. E também, como eu disse para vocês, eu também tenho os add-ons, que eu tenho os add-ons, componentes, enfim. Eu também tenho esses componentes que eu preciso manter eles atualizados, porque vamos supor que eu levo o cluster para uma versão X. Na versão seguinte, eu tenho alguns break changes que impactam alguns componentes que a gente usa. Então, eu preciso manter esses add-ons, esses componentes também em compliance e atualizados. Só que eu não sei se vocês repararam o que o Zé falou. A gente tem um pouquinho mais de 150 clusters. Como é que a gente mantém tudo isso em compliance e também tudo atualizado dentro da faixa de suporte do provider e também de forma automática? Porque a gente constrói tudo usando o conceito de EAC. A gente sobe pelo menos o esqueleto, a infraestrutura do cluster em Terraform e os add-ons, coisas que são dentro do cluster, a gente mantém junto com o Argo, usando o conceito do GitOps. Então, além de manter 150 clusters tudo em compliance, eu também tenho que fazer isso tudo pelo IAC, respeitando o conceito de preservar o estado, sempre manter o estado atualizado, independente se ele é o estado externo ou o estado só da infraestrutura do cluster, que é o Terraform, ou o estado interno. É por isso que a gente desenvolveu uma CLI interna, que a gente chama de CK CLI. É uma plataforma que a gente desenvolveu em Go, onde a gente centraliza todas as nossas automações dentro dela. O Zé vai falar um pouquinho mais do upgrade de cluster, que é o carro-chefe, é o grande big deal da CK CLI, porque a gente atualiza tudo isso de forma automatizada. Ele vai lá no Terraform, ele altera o arquivo do main.tf, abre PR, também dá apply, ele também atualiza os add-ons, e tudo isso no GitHub, fazendo com que o GitHub e também o que está deployado sejam iguais. GitHub ele sempre tem que ser a fonte da verdade se tratando de EAC. E como é que a gente construiu essa plataforma? A gente trouxe um pouquinho da arquitetura hexagonal. Para quem não sabe como funciona a arquitetura hexagonal, ela tem um application core, que é o domínio onde fica toda a regra de negócio em si. E a gente tem os adapters que habilitam o core de se comunicar com o mundo externo, tanto para a entrada quanto para a saída de coisas. E você tem os ports, que são interfaces ou contratos de comunicação entre o domínio, o application core, a regra de negócio, com os adapters. Como você pode ver na telinha, aquela pastinha CLI é o nosso application core. Então, ali está toda a regra de negócio de como funciona a nossa CLI.
e também da construção dos comandos da CLI. Então, o comando upgrade cluster está dentro dessa pastinha. As pastas em volta são os adapters. Então, cada adapter tem o seu domínio de comunicação com o mundo externo. Eu tenho ali um adapter para AWS, eu tenho um adapter para o Argo CD, eu tenho um Argo para o... A gente usa aqui o Backstage, eu tenho um adapter para o catálogo. Então, eu precisei ter que fazer algumas adaptações da arquitetura hexagonal para poder funcionar as portas de comunicação entre Application Core e o adapter. Como você pode ver no terceiro quadrinho, a gente está tratando um retorno. A gente tem um dos métodos aqui, esse de exemplo, ele dá um describe de subnets, e a gente trata o retorno, a gente devolve o retorno com alguma struct customizada ou com algum retorno simples. A gente tem um contrato de ports que todo e qualquer método precisa ter, método de adapter, me refiro. Ele precisa ter a saída ou o retorno tratado. Porque, independente da lógica que mudar do adapter, o retorno é o mesmo. Então, eu gero menos acoplamento, o acoplamento diminui e eu trago mais coesão para o código. O que a gente já tem de feature já na CKCLI? Tem o upgrade de cluster, que é o grande carro-chefe. Tem também o gerenciamento de add-ons, que a gente tem lá também. A gente tem toda a construção do nosso config, e a AWS Config e Kubernetes Config, para quem não sabe, são os arquivos de configuração para você se autenticar na AWS e também no Kubernetes, para você gerar o seu kubeconfig. A CKCLI gera tudo para a gente, e dos 150 clusters também. Para a gente não ter que importar um por um para nossas máquinas, a CKCLI já faz esse trabalho para a gente. A gente tem algumas tools de GitHub, um adapter que a gente tem do GitHub para baixar repo, subir PR, validar Gmood, enfim. A gente tem algumas integrações com objetos externos, como o Gira, por exemplo, o Grafana, o EC2. A gente também tem um que fala com a AWS, enfim. E também tem um detalhe. Todos os nossos componentes que a gente desenvolve dentro da CKCLI, tudo que a gente desenvolve nele, a gente usa dentro dos nossos pipelines. Ou seja, para a criação de cluster, eu tenho um comandinho lá que faz o join do cluster no nosso Argo CD de microserviço. Ele já nasce pronto para fazer um deploy de microserviço. Eu tenho um comando lá que a gente cria clusters de DRP. Então, tem um comando que clona os node pools do Carpenter que estão no cluster de produção, que é a origem, para o novo. Node pool, para quem não sabe, são os conjuntos de máquinas que o nosso automaticamente o nosso node autoscaler sobe. E também a gente gera relatório com essa CLI. Então, relatório de quantidade de clusters, quantidade de nós, quantidade de node pools nos clusters, export, on demand, também a gente gera pela CKCLI. Então, ela ajuda a gente no dia a dia, com atividades operacionais, que facilitou a nossa vida. É um paradigma um pouco diferente, porque eu estou usando o poder do código para gerenciar a infraestrutura, mas isso foi um passo a mais que a gente deu para facilitar o nosso dia a dia. Que a gente tem 150 clusters, é muita coisa, e também a estimativa é que cresça mais. Então, isso foi uma ferramenta que ajudou muita gente e o nosso trabalho do dia a dia. Pensando nesse pressuposto que o El falou, a gente, como ele falou, a gente tem o processo de upgrade como nosso carro-chefe. Então, é difícil empresas do tamanho do PicPay manter a plataforma compliance com as novas releases, né, que o Kubernetes usa, tanto a parte de componentes, que são os add-ons, também é difícil manter isso atualizado. Então, a gente foi o primeiro, acho que foi a primeira feature que a gente lançou, né, na CKCLI, foi justamente o processo de upgrade. E ela nasceu justamente por isso. Então, é isso. Eu vou contar aqui para vocês um pouco do processo que a gente faz para poder atualizar o cluster de versão e os seus componentes, beleza? A gente, geralmente, quando sai uma versão nova lá na AWS do Kubernetes, a gente pega alguns clusters de laboratório que a gente tem e a gente faz esse processo manualmente para ver o que vai quebrar, né? Então, a gente vai lá, atualiza o control plane, atualiza o data plane, que são os node groups, e também vê quais são os componentes do EKS que quebrou para a gente corrigir. Geralmente,
na 34 eu acredito que não, mas geralmente APIs do Kubernetes são removidas, né? Então a gente tem que também atualizar do lado do Helm chart das aplicações que geram uma nova versão do Helm chart e o pessoal, desenvolvedores, vai lá só trocar a versão da aplicação para poder tirar e incluir essas novas APIs que são removidas. Então a gente faz essa validação manual para mapear o que precisa ser feito e adequado à nossa CLI. Então a gente tem um trabalho e toda vez que sai uma versão, a gente adapta a CK-CLI para poder suportar aquela versão nova. Então a gente anota tudo, faz uma listagem dos add-ons também que precisam, os add-ons, os componentes, a serem atualizadas. Então a gente vai lá nos Helm charts, vê o que precisa ser atualizado, cria os novos charts internamente dentro da nossa infraestrutura e depois coloca na CLI dizendo que esse add-on, esse complemento tem que ir para essa versão, para essa nova versão que foi lançada e suporta aquela versão do Kubernetes. A gente também faz a execução de algumas ferramentas que não está propriamente dito na CK-CLI, mas a gente, como o kubenow-trouble, que justamente ajuda a gente a ver quais APIs que foram depreciadas naquele instante para aquela versão. Com essas informações, e também nesse período a gente já está fazendo a atualização da CK-CLI como um todo, o código em si. Então a gente divulga isso para as BUs, né? Então as BUs, que são as nossas unidades de negócios, a gente divulga que vai ter essa versão atualizada do Kubernetes, a gente vai fazer tal dia e tal horário, e a gente também informa quais são os impactos, né? Se vai ter impacto em algum add, algum componente, para que tenha uma programação em relação a isso. Essa parte ali que está vermelhazinha, que é agendar os clusters, isso aí é o futuro que a gente quer fazer. Atualmente, a CK-CLI roda dentro do cluster, um pod lá que fica escutando e aguardando os comandos que a gente roda. Então, são basicamente 3 comandos. É um de pré-upgrade, CK-CLI pré-upgrade, passa o nome do cluster e ele manda lá para esse pod e o próprio cluster se atualiza. Antes a gente fazia na nossa máquina, mas pode ser que a gente fique sem internet no momento, aconteça algum problema e a gente pare o processo de upgrade. Então, para não correr esse risco, a gente envia a informação que aquele cluster precisa ser atualizado para aquele pod, que está rodando no nosso binário dentro do cluster, e o próprio cluster faz todo o processo de atualização, guardando algumas informações em config map, a gente sempre consulta isso. Caso o pod morra, não tem problema, porque ele consulta em qual fase do upgrade ele estava no nosso config map, e aí ele segue a partir dali. Então, aqui a parte de agendamento aqui dos clusters, a gente quer que seja 100% automatizada. Hoje a gente ainda precisa executar 3 comandozinhos para fazer o pré-upgrade, o upgrade e o pós-upgrade. E a ideia é que o próprio cluster se atualize baseado em um calendário. A gente vai dizer lá para a BU que ela vai atualizar, a BU pode também selecionar a data e horário que mais se enquadra ao seu contexto, e o próprio cluster vai olhar para aquela data e dizer, opa, preciso me atualizar. Esse é o binário, e aí ele vai iniciar esse processo de atualização. Beleza, com isso, como eu falei, né, o próprio binário dentro do cluster, ele atualiza o próprio cluster. Então, o primeiro passo é atualizar a infraestrutura. A gente, como o El falou, a gente usa Terraform, né, com Atlantis e OpenTofu, na verdade, agora. Então, o próprio cluster se atualiza. Primeiro atualiza a parte de infraestrutura, control plane e node groups, faz essa parte de atualização utilizando o Atlantis, e aí ele tem toda a parte de integração também com o GitHub, né? Então, ela abre a PR, ela mesmo pode ser aprovada automaticamente. A gente tem um processo também de Gmood internamente para clusters produtivos, né? A gente tem um Gmood para poder fazer Gmood, gestão de mudanças, né? Então, tem que ter tudo programado, tudo certinho, com estratégia de rollback e tudo mais. Então, a gente faz essa parte de atualização da infraestrutura. Posteriormente, a infraestrutura ok, o próprio binário vai lá e atualiza os add-ons. Então, ele sabe quais são os add-ons que precisam ser atualizados, cria as PRs no repositório do cluster com a nova versão. A gente praticamente só aprova, deu merge, o Argo vai lá e reconcilia e cria atualiza os add-ons na nova versão. A gente faz, depois disso, dessas 2 etapas, a gente faz o drain, né? Como a gente precisa criar um novo notebook com a nova versão do Kubernetes, então a gente precisa fazer o drain desses nodes antigos, né, que tem a versão antiga. Então é meio que ali um canary, né, que a gente faz. A gente faz um drain, aloca os pods dos componentes para o novo node pool e depois vem excluindo todos os node pools das versões antigas. Passando isso, a gente roda os testes, né, para ver se o cluster está saudável, se tem algum pod pend ou alguma questão. Isso é gerado para a gente.
e a própria CLI comenta na PR lá se tem algum problema. Quando roda os testes, na PR que está aberta, ela comenta se os pods estão running ou não, a gente já fica sabendo. A gente tem um processo hoje que se chama Docker as Code, a gente desenvolveu junto com nossos germinários ali, que é um projeto interno que a gente tem da empresa. E aí, esse projeto de Docker as Code é o seguinte, toda vez que quando o cluster é criado, ou ele sofre qualquer tipo de atualização, a nossa CLI vai lá e sincroniza com o Gira e atualiza toda a documentação do cluster. Então, isso é interessante porque a gente tem 150 clusters, né? Então, para passar para o desenvolvedor, de forma mais clara, quais são as informações, como ele pode adicionar o cluster na máquina dele, quais são os node groups que eles têm disponível, qual é a capacidade daquele cluster, qual é a rede que ele está disponível. Então, a gente tem tudo isso concentrado no Gira. Então, quando o cluster nasce, já nasce junto com essa documentação, e depois, qualquer ação que for feita no cluster, isso é trigar automaticamente. Como já tem um binário rodando dentro do cluster, ele triga automaticamente e atualiza também o Gira lá, a documentação do cluster. Boa, pensando nisso, né, como o El contou, a gente tem a história lá do Big Cluster. A gente passava, para atualizar um único cluster, basicamente uma semana para atualizar ele, pelo tamanho que ele era. Então, era um processo muito custoso, né, e demorado. E como o El falou, se errasse qualquer coisinha ali, era crise, e aí o PicPay ficava fora e é prejuízo financeiro. Então, era um processo muito custoso que se desdobrou nessa história que o El contou. Então, depois que a gente implementou a CKCLI, para a gente fazer a gestão desses clusters em si, então a gente teve esses resultados, né? Então, hoje, atualmente, 100% dos nossos clusters estão na versão 1.32. A gente nunca vai para a versão latest, porque a gente fez um acordo de time para sempre estar uma versão -1, para ter uma garantia ali. A gente sabe que a AWS é muito segura nos seus lançamentos, mas é bom não estar na lista, para evitar qualquer tipo de problema. Então, a gente está sempre na D-1 ali da versão. Então, atualmente, 98,2% dos nossos clusters a gente consegue atualizar, não a gente em si, né, mas o próprio cluster se atualiza sem incidentes e sem falhas. Então, a gente quer chegar ali o mais próximo de 100% para que a gente também evolua a maturidade da nossa plataforma. É claro que tem contextos diversos, vários tipos de aplicações que às vezes não dá para fazer naquela versão do Kubernetes para que não tenha incidente. Mas a gente está chegando o mais próximo possível ali de 100%. Então, como eu falei, a gente passava uma semana, 5 dias ali para atualizar um cluster. Hoje, o tempo médio de clusters produtivos, que são os maiores clusters que nós temos, está ali em média de 30 a 33 minutos, né, para fazer essa atualização de início a fim, né, desde aquele primeiro quadrinho até a atualização da sua documentação com novas informações. Para clusters, a gente categoriza os clusters, né? Então, a gente tem grandes clusters, médios clusters e pequenos clusters. Para clusters produtivos, que tem mais de 450 nós, a gente consegue fazer ali num período de 2 horas essa atualização. Então, a CKCLI consegue atualizar eles nesse tempo. Para clusters muito grandes, que têm aplicações muito sensíveis, como plataformas do Pix, por exemplo, o Drain é o que demora mais, né? A gente fazer ali, tirar as aplicações do antigo e passar para o novo. Então, a gente tem que fazer isso com muito cuidado e de forma mais pausada. Então, por isso que demora mais, aumenta mais o tempo, é mais nessa parte de drenar os nós para os novos, né? E clusters pequenos, a gente dura aí em torno de 24 minutos para fazer o seu upgrade. Falando um pouco de Inersearch, a gente tem o costume de estimular isso, né, dentro da nossa área, que é justamente para a gente disponibilizar uma plataforma e que outras pessoas possam estar contribuindo com ela e utilizando nos seus contextos. Então, a gente tem alguns casos aqui, eu não vou passar por todos, mas o Mineto, junto com toda a área de produtos de engenharia, a gente viu que a gente tinha coisas em comuns, né? Então, a gente tinha uma CLI que precisava baixar um repositório do GitHub, precisava alterar um YAML ali para fazer uma atualização. Então, a gente criou lá um repositório que é um shard delivery, pacotes Go que podem ser reutilizáveis por outros projetos. Então, a ideia é isso, que pessoas possam contribuir com o código da CKCLI e também utilizar o que já tem lá pronto, né, para que não tenha um retrabalho de outra área
já criar o que já está pronto e pode ser utilizado. Eu coloquei um ponto ali que é o processo de Gmood. Então, como eu falei, para clusters produtivos, nós precisamos ter Gmood para poder executar qualquer ação dentro do cluster. Tudo está via GitOps. Então, quando se abre uma PR lá, o nosso binário, através da pipeline, chega-se aquela PR ali no seu comentário, tem uma Gmood atrelada. Se não tiver, ele não vai deixar aplicar e vai barrar ali até o merge da PR. Então, a Gmood também já está lá nesse repositório de Shadow Libs, para todo mundo utilizar, todo mundo que precisa. É um processo como um todo da empresa. Bom, pensando nisso, a gente também tem almeja também chegar em alguns pontos. E que tá ali, eu não estou prometendo nada, viu, Ike? Ninguém está prometendo nada. Enfim, a gente tem alguns desejos, né, de features para a nossa CKCLI, que é a gestão centralizada de Service Mesh e Network Policy, para a gente fazer todo o controle, né, de acessos dentro do cluster. O agendamento, como eu falei para vocês, a gente quer colocar o agendamento automático para que a gente nem precise executar os 3 comandos lá. Então, o próprio cluster vai saber a hora e a data de se atualizar. Então, a gente quer também fazer isso. A gente quer fazer integrações com ferramentas de LLM para gestão de compliance dentro do PicPay. E, como um todo, a gente também quer fazer o inventário, né? Não vai parar por aí. A gente tem mais 150 clusters, daqui a pouco é 200, e aí vai, isso aí é igual o Minion, né? Vai todo dia, toda hora aparece um. Então é isso, a gente quer fazer o inventário de forma automatizada, através também da nossa CKCLI. Boa, é isso, pessoal. Obrigado aí. Só adicionar mais um adendo, com a CLI, a curva de aprendizado para atualizar um cluster Kubernetes, ela diminuiu muito. Os nossos primeiros, quando a gente atualizava o Big Cluster, era manualmente o upgrade. Depois que a gente foi para o Single Tenancy, a gente fez tudo com Terraform, a gente fazia também PR tudo manual. Com a CLI, diminuiu muito a curva de aprendizado. Qualquer pessoa que chega no nosso time já consegue fazer um upgrade. As nossas crianças que estão ali em cima já atualizaram o cluster. Então, como eu disse, trazer o poder do código, toda a eficiência que o código tem para ajudar a gente em gestão de infraestrutura. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Boa, pessoal. Só para finalizar aqui, a gente tem diversas vagas abertas, tá, no PicPay. Então, se vocês tiverem interesse, escaneie esse QR Code agora, para a gente, para vocês estarem dando uma olhada lá nas vagas e podendo se candidatar, tá? A gente quer abrir para perguntas, né? Eita. A gente tem 7 minutos. Acho que são 2 perguntas. Alguém tem pergunta para fazer para eles? Vermelho primeiro. Eu tô com uma dúvida, só para ver se eu entendi, né? E aí vocês me corrigem se eu tiver com o entendimento errado. Mas, pelo que eu entendi, essa ferramenta que você está mostrando para a gente, CKCLI, ele é uma abstração do Kubernetes, né? Então, o time operacional, em vez de interagir diretamente com o Kubernetes, criando máquina, atualizando, olhando o log, eles iriam fazer isso através dessa ferramenta, CKCLI. É isso? Mais ou menos isso, tá? O cluster em si, ele já se vira sozinho para escalar máquina, para deploy de coisas, até porque a gente tem um Argo de microserviço. O que ele abstrai para a gente é gestão de infraestrutura mesmo, tá? De atualizar o cluster, de fazer algumas coisas, de dar um get pods lá no cluster. Então, muita gestão de infraestrutura, ele abstrai para a gente. Um ponto importante a AWS lançou o EKS Auto Mode. Então, mesmo antes do EKS lançar isso, é muito do que a gente faz na CKCLI, que é a parte de gestão, né? De upgrade e de add-ons. Então, a gente conseguiu avançar um pouco mais antes do lançamento da AWS desse Auto Mode, que saiu recentemente. Tem uma pergunta aqui. Alguma chance desse repositório ser open source? Então, a gente já falou internamente, quando o Pedro estava com a gente, sobre isso. E aí precisa discutir, né, internamente para a gente ver essa possibilidade. Boa. Quem tem pergunta? Aqui, já tinham levantado.
Opa, primeiramente, obrigado aí, foi muito bom a apresentação. A minha dúvida é a seguinte: vocês falaram que tem mais de 150 clusters, né? E essa ferramenta ajuda na atualização deles. Uma coisa que não ficou claro para mim é, essa atualização é feita de forma paralela? Ela pode ser feita de forma paralela. A gente atualiza 2, 3 clusters ao mesmo tempo. Então, sim, ela é. Até porque é um pod dentro de um cluster. Ela é um pod dentro de um cluster. Então, tipo, eu posso subir um pod em clusters diferentes que eles podem se atualizar tudo junto, entendeu? Boa, só mais uma. É, só para complementar, como eu falei, né, a gente tem um processo de agendamento com as unidades de negócio. Então, a gente diz quais clusters vão ser atualizados naquele dia e naquele horário. Então, a gente já teve janela de atualizar 15 clusters, 20 clusters, durante ali, a gente começa geralmente 10 horas da noite e vai até a madrugada. Então, são vários clusters e várias pessoas atualizando esses clusters do dia em paralelo, né? Então, são vários clusters por vez que a gente atualiza. Última pergunta aqui. Gabriel, se apresenta, por favor. Sou o Gabriel. Prazer. Boa noite. A minha dúvida é mais quando que vocês fizeram a migração do cluster grande para vários pequenos, se teve se foi tipo um estrangulamento, como a gente faz de API, de dividir um monolito em microserviços, e se teve alguma surpresa no meio do caminho ali, que é bom compartilhar para quem está nessa migração. Bom, durante o processo, a gente começou a bater muito hard limit de tamanho de control plane na AWS. Então, a gente começava a perder nó, tipo 20, 30 nós de uma hora para outra, porque o etcd lá do lado do provider já não estava aguentando. Por isso, a gente decidiu splitar os clusters em clusters menores. O que a gente pegou mais para migrar é a questão do DNS, porque você tem um ingress lá no cluster grande, você tem que migrar também para o outro, você tem que fazer um DNS ali de meio termo para um CNAME para redirecionar o tráfego para os dois destinos. E também a gente teve que fazer um office hours. Nem todo mundo tem conhecimento profundo em infra. Então, a gente teve ali que ficar do lado do desenvolvedor e também até mesmo do SRE para ajudar ali e agilizar um pouquinho mais a migração. Matheus Mina, trabalha no PicPay, vai se apresentar, vai falar sobre o pacote Sync. Boa, vamos lá, galera. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre concorrência e como você consegue atingir concorrência de maneira mais fácil com o pacote Sync, usando o Go. Por que eu estou falando disso? Então, eu tenho 15 anos de carreira, um pouquinho mais, sei lá. Eu atuo como staff engineer aqui no PicPay e como tech lead de uma equipe. O pessoal está aqui trabalhando comigo também, pode perguntar para eles. E eu escrevo no meu blog, basicamente coisas sobre Go, sobre carreira, coisas que eu acho interessante. Então, todo mundo está convidado para olhar lá, opinar, trocar ideia, e é isso. Bom, vamos lá. Concorrência em Go. O que é a primeira coisa que você vê na cabeça quando você pensa nisso? Já são as Go-rotinas, né? Então, todo mundo já entende que ela como funciona, então, que ela é uma lightweight thread, que não tem tudo que uma thread tem, o sistema do Go gerencia elas, mas sempre gera a pergunta assim, pô, mas isso trabalha de maneira concorrente ou paralela? E qual que seria a diferença entre isso? E a diferença base é que concorrência é quando você tem um núcleo e você executa diversas vezes aquela tarefinha por um período pequeno de tempo. Então, você tem a impressão de que algo está sendo executado ao mesmo tempo, mas não está. E paralelo, na verdade, são dois núcleos e, de fato, tem duas coisas acontecendo, são processadas ao mesmo tempo. E aí vem a pergunta, né? Pô, o Go ele é concorrente ou é paralelo? E a resposta com o MaxProx, ele é ambos. Então, é isso que funciona atrás dos panos. Você vai ter sua máquina rodando ali, ou estiver rodando um ambiente como Kubernetes, você vai ter várias máquinas, pods, e é o que está como M ali. E
O Go Max Proxy vai definir a quantidade de processors que você tem. Então, se você tiver 2 processors, você vai ter código executando de forma paralela. E dentro desse processo paralelo, você vai ter coisa rodando de forma concorrente ainda. Então, Go suporta ambos. Tá? E por isso que Go é tão bom para trabalhar com concorrência, com trabalho assíncrono, etc. Porque a gente tem tudo isso de maneira entregue para a gente. Mas aí começam outras dúvidas, que são basicamente, pô, eu quero acelerar meu processo, meu ciclo de vida, eu quero fazer tudo assíncrono agora, que já sei trabalhar assíncrono, sei que o Go suporta isso, mas pô, como que eu garanto que tudo finalizou o trabalho? Como eu garanto que eu não vou acessar um recurso na hora que eu não deveria? E o próprio Go, ele fornece para a gente o pacote sync, que ele entrega tudo isso de bandeja para a gente, e de maneira muito simples, com APIs tranquilas de se entender, bem fácil de lidar, os exemplos são muito bons, e vamos falar um pouquinho deles agora. Para mim, o mais importante é o Weight Group. Ele não é nada mais, nada menos que um contador. Então, para cada Go rotina que você vai trabalhar, você adiciona um no contador. Para cada rotina que finaliza o trabalho dela, você subtrai um. Então, o add, o done não é nada mais que um alias para add-1, e o wait, que ele vai dizer para o processo principal, que chamou as Go rotinas todas, fala assim, pô, espera um pouquinho, tem coisa sendo processada. E isso ficou mais fácil ainda no Go 1.25. Então, vou mostrar um pouquinho de exemplo que vocês vão entender a diferença. Ficou bom para ler. Pô, beleza. Então, eu tenho uma função aqui que vai contar alguma coisa. Tá? Eu quero contar até 1000. Então, eu quero fazer isso de maneira assíncrona porque eu quero. E beleza. Então, para cada vez que eu for contar, eu adiciono um no contador, vou fazer assincronamente e vou esperar até todo mundo acabar. Então, pô. Só que isso tem alguns problemas. Se você, por exemplo, esquecer de adicionar um no Weight Group, você vai ter um resultado que você não esperava. Talvez está processando um arquivo, vai faltar uma linha, ou etc. Se você esquecer de dar o add, mas dar o done, você pode cair num caso de você tentar subtrair algo rotina que você não existe. E aí o seu programa acaba caindo em panic. O Carlos até postou uma coisa sobre isso esses dias, e eu caí nesse caso também. E por que o Go 25 trouxe a solução para isso? Porque você não precisa disso mais. Você simplesmente chama o Weight Group Go e ele controla isso para você. Então, eliminou essa complexidade de ter que ficar pensando e controlando isso. Pô, esqueci. Enfim, simplificou bastante. E nesse código ele tem um probleminha, que é o seguinte. Que resposta eu vou ter no final dessa execução? Se você chutar 1000, você provavelmente está errado. Você pode estar certo, mas não necessariamente. Porque está todo mundo tentando somar a mesma variável. E você pode entrar numa condição de corrida ali, e você vai ter 997, 970, 1000, mas não é garantido. Então, como que você garante isso? Com Mutex. O que é a Mutex? Ela é basicamente um cadeado. Então, se a sua rotina precisa alterar alguma coisa, trabalhar, etc., você trava acesso ao recurso. Depois que você fez a operação que você fez, você destrava acesso ao recurso. Muito cuidado para não entrar em situação de deadlock ali. Se você travar o recurso e nunca destravar, ninguém vai conseguir acessar, se o programa fica travado, etc. E o exemplo é tão simples quanto isso. Então, está corrigindo o nosso problema. Pô, vou fazer a contagem, antes de eu inserir alguma coisa, eu travo, garanto que mais nenhuma rotina vai conseguir processar ali, faço minha soma e dou o destravo para qualquer processamento posterior. Além disso, a gente tem o RW Mutex, que é uma especialização para a gente trabalhar com cadeados de escrita e de leitura. O que é a ideia aqui? Que é muito usado para situações que você tem que ter um escritor, e ele tem que ter acesso total, controle total, mas você pode ter vários leitores.
Então, várias pessoas, vários processos podem ficar pedindo, pô, eu quero ler esse recurso, quero ler esse recurso, sem atrapalhar em nada, mas quando uma pessoa quer escrever o recurso, quer alterar aquele cara, ele tem acesso total. Então, quando ele dá o lock de escrita, todo mundo perde o lock de leitura. Ele tem que esperar de novo acontecer. E é interessante, isso ajuda a evitar a starvation, porque se você tem um mutex normal, ninguém consegue nem ler, nem escrever no recurso, né? Então, dessa maneira, a gente consegue habilitar que outras rotinas, outras coisas consigam acessar aquele recurso para leitura, ler um cache, coisas do tipo. Então, aqui tem um exemplo meio bobinho de como isso funciona, de sintaxe. Eu imagino que eu tenho uma rotina atualizando uma lista de números por algum motivo, e eu tenho N rotinas fazendo alguma média ali, só utilizando essa lista. Então, quando eu quero guardar, eu chamo o lock, faço a operação, depois destravo. Quando eu quero ler, eu chamo o lock de leitura, faço o que eu quero fazer também, quando eu terminar, eu libero esse lock de leitura. E uma outra coisa que poderia evitar aquele problema da mutex antes, etc., é o subpacote atomic que ele dá para a gente, que é basicamente todos os tipos que a gente tem, mas que são seguros para a concorrência. Esse cara não tem muito o que falar, não. Ele basicamente é isso. Então, ele vai ter operadores específicos que vão usar uma mutex por trás para controlar essa escrita, essa leitura, etc. Então, pô, aquele é um exemplo do contador. Eu nem precisaria ter uma mutex, você poderia usar o tipo inteiro do Atomic. Ficaria mais simples ainda meu código. Outro exemplo legal é o map do Sim. Todo mundo sabe o que é um map? Beleza, vou assumir que sim. Ele funciona exatamente igual, continua sendo um dicionário, você vai ter a chave, você vai ter o valor ali, só que ele também é seguro para concorrência. Só que ele tem um detalhe. A equipe do Go te recomenda utilizar ele em 2 cenários. O primeiro é se você tem um escritor e N leitores. Ou, como a própria equipe define, um cache que só cresce, por exemplo. Então, você vai estar só inserindo coisa lá, você tem vários leitores lendo, etc. E o outro caso é se você tem um grupo de coroutinas que lê determinadas chaves e um outro grupo de coroutinas que lê outro grupo de chaves, para você evitar concorrência entre elas. Qualquer outro caso, a equipe do Go te recomenda utilizar mutexes e o map normal. Então, isso está bem descrito na documentação do pacote, vale muito a pena prestar atenção nisso. E outro exemplo bobinho, estamos aqui usando, a gente está guardando um valor dentro da chave, inicializando se não tem, esperando as rotinas terminar, e no final a gente só lê um valor ali. Então, imagina que isso aqui ia crescer até 1000, um cache guardando um número aí. Agora já começa a ficar um pouco mais interessante. Ele também tem o tipo ONCE. O que esse cara faz? Pô, basicamente, eu quero não me preocupar com a quantidade de rotinas que eu vou agendar para ser processadas, mas eu quero executar isso uma única vez. É isso que ele faz. Então, pô, eu posso ter 1 milhão de rotinas lá, a primeira que executar, beleza, as outras são descartadas. É importante notar que se durante essa execução, se o seu programa entrar em pânico, ele não vai ser retentado. Então, você tem que lidar com esse cenário sozinho, provavelmente de pânico você retentar novamente no futuro, etc. E o exemplo é simples igual a esse. Então, você vai chamar, o ONCE vai executar a função que você quer ali, e ele garante que, de fato, está feito uma vez. O resultado desse cara vai ser sempre 1. Você tem o conde também. Esse cara ele é bem complexo, mas ele é bem útil, especialmente se você quer controlar a quantidade de rotinas que você quer que execute. Como que ele funciona? Se alguma coisa acontecer, a rotina pode trabalhar. E aí você pode despertar uma rotina por vez, usando o Signal, ou dar um broadcast e iniciar todos que estão esperando. E você tem um operador que é o wait, que ele não funciona igual o wait do wait group. Ele é um pouco diferente. Deixa eu exemplificar com vocês com um pouquinho de código. Primeiro, você precisa definir que tipo de locker você vai usar. Locker ou é um mutex, ou é um RW
mutex, ou qualquer coisa que implementa a interface locker, que é ter um lock e um unlock. Beleza. O que acontece? Assim que você inicializa a rotina condicional, você precisa garantir o lock daquele cara. Ele vai checar se a condição já está ativa para ser processada ou não, e vai entrar em espera. Quando ele entra em espera, o próprio Conde libera o locker para a próxima rotina conseguir ser agendada, conseguir ficar esperando também. Beleza. Todas as rotinas estão em espera, estão esperando alguma coisa acontecer, beleza. Essa ação aconteceu, que nesse caso é o active ficar igual true aqui. E aí você consegue controlar a execução. Pô, quero acordar uma rotina, então eu dou um signal, e quando essa rotina for acordada, o wait ele vai recuperar o lock da função, vai executar o que ele tem que fazer. Então, por isso que é importante você lembrar de dar um unlock no final. Porque senão você vai continuar aquele recurso preso e vai entrar em deadlock, né? Nada vai conseguir ser executado depois. Então, ele é um pouco complexo, mas eu entendo que ele consegue ser bem útil. Pô, quero publicar uma mensagem se algo acontecer, quero ler de uma fila se outra coisa acontecer. Então, ele é bem interessante. Mas o uso dele é mais restrito, né? Não é qualquer caso de uso que você vai precisar disso. E a última coisa que a gente tem no pacote é o pool. O pool ele serve para a gente aliviar a pressão no garbage collector. Então, pô, eu quero guardar uma coisa na memória e essa coisa vai ser reutilizável e eu não me preocupo com isso. Quem utiliza isso é o pacote FMT. Então, sempre que você vai imprimir alguma coisa no seu terminal, etc., ele guarda aquele texto dentro de um pool de memória e sempre que você vai chamar o FMT de novo, ele reescreve naquele pool de memória. E é assim que funciona. Então, você define o tipo que você quer. Pô, eu quero uma mensagem, você inicializa o novo pool, você passa a função new, que é, pô, se não tiver nada na memória ainda, eu vou alocar aquela quantidade de memória. É para isso que ele serve. Você sempre recupera o valor, você seta o valor daquele cara que você quer, e é assim que ele funciona. E dessa maneira, como a gente está sempre reaproveitando o espaço de memória, a gente alivia o garbage collector ficar trabalhando, tendo que limpar memória não utilizada mais, etc. Bom, gente, eu sei que é muito conteúdo para pouco tempo. Alguém tem alguma pergunta para o Matheus? Rápido ali, os caras tão rápido, hein, velho? Tudo bom? Eu comecei a codar em Go pouco tempo atrás e eu queria converter um sistema que é legado lá para começar a utilizar Go Routines também. Por exemplo, tem uma lista de 20 mil registros, 20 mil IDs, e eu preciso bater isso no API, depois publicar num tópico. Só que a API tem um rate limit, senão se eu colocar as 20 mil de uma vez, vai morrer tudo. Tem algum pool de conexões, tipo, pool de Go Routines que eu consigo colocar? Por exemplo, processo somente 15 em paralelo e vai pegando da lista. Pô, eu acho que é um caso legal, por exemplo, o Conde. Então, pô, você pode fazer assim, pô, eu quero processar 15, tenho X em execução agora, você controla e faz isso. Usando Go Routines, controlando a execução em paralelo, eu acho que ele é a melhor maneira de fazer isso. Tem outras coisas que você pode utilizar, tipo, tem implementações da comunidade para rate limit, enfim, que podem controlar isso também. Mas no pacote sync, é só isso que pode te ajudar mesmo. Se não for usar o sync, você pode fazer um channel bufferizado, e aí esse channel bufferizado vai ser de 20, 30, 50, 100, ele só vai conseguir processar sempre esse número que você quer. Cada hora que sai um, o próximo entra. Meio que automático. Última. Quem quer saber mais sobre o sync? Última pergunta, hein? Tudo bom? Muito obrigado pela apresentação. E eu queria saber sobre o Sync, se você acha que faz sentido migrar um código em C++ para utilizar o Sync hoje em dia. Cara, sendo bem sincero, eu conheço muito pouco de C++. Eu acho que depende de vários fatores. O primeiro fator é maturidade e complexidade, que você vai conseguir dar manutenção daquele código depois. E se a sua equipe também consegue trabalhar, etc. Eu posso te dar o meu caso de uso. O que a gente fez com o pacote Sync aqui que foi muito útil?
Eu cuido de uma equipe aqui que a gente cuida da borda do PicPay. Então, basicamente, todos os API Gateways, exposição de rotas, etc, etc, etc. E para cada exposição de rota, a gente roda uma bateria de validação se o cara está seguindo padrão de segurança, se ele não está duplicando coisa, se ele pode fazer aquilo, enfim. E a gente fazia tudo de maneira síncrona. E aí, quando você tentar processar 3, 4 arquivos, demorava alguns minutos. Então, hoje a gente consegue fazer isso tudo de maneira assíncrona, acelerou muito o processo, a taxa de erro ela é bem confiável, a gente não tem falso positivo, porque assim que a gente consegue controlar tipo, a quantidade de registros que está sendo executados, se foi ou não, e ficou muito simples o código. Tem os 2 Geminários aqui que trabalham na equipe, eles estão aprendendo a programar agora e pode perguntar para eles se eles acham que é complexo ou não. Eu acho que é um bom termômetro, sim. Boa, pessoal. A gente teve um problema técnico aqui na nossa apresentação, a gente vai resolver. A gente volta 8h20, 5 minutos, ok? Bom, boa noite mais uma vez a todo mundo, muito obrigado pela presença. Hoje a gente vai falar de um aprendizado. Hoje a gente vai falar de um aprendizado específico para aplicações Go. Isso aqui não vai funcionar para Java, nem para Python, nem para Node. É específico, tá bom? Por isso que o título é uma análise para aplicações Go. Então, só para me apresentar rapidinho, me chamo Carlos Henrique, sou organizador da Golang SP e trabalho como desenvolvedor back-end na Coinbase já há 3 anos já. Então vamos lá. Quem já fez um deploy no Kubernetes vai reconhecer essa parte do YAML. Quem nunca fez, isso aqui está dizendo o seguinte, olha, a minha aplicação ela tem 250 M de limite de CPU, X megabytes de memória, que não importa para o nosso caso de uso, e ela tem lá um request também de 250 M. Traduzindo isso aqui, o que isso aqui significa? Esse 250 M. M é uma unidade de medida que foi criada por Kubernetes. M é millicore. Basicamente, millicore é uma unidade de medida para você calcular o uso da sua CPU. Legal, mas o que é 250 millicore? A gente consegue traduzir 250 millicore em 25% da CPU. Legal. Eu coloquei lá no meu Kubernetes que eu tenho 250 M ou 25% de CPU para rodar um serviço meu lá dentro. O que significa 25% de uma CPU? Eu consigo pegar a CPU e dividir numa pizza? Eu acho que eu não consigo, certo? Você consegue pegar a CPU e dividir num pedaço de pizza. Então, o que é 25% de CPU? Vamos pensar no seguinte, a gente vai para o modelo mais simples possível. Você tem uma máquina single core. Só tem um core na sua máquina, que é o que não acontece mais hoje em dia. Raras as exceções, por exemplo, eu ia até falar uma coisa aqui, mas não é nem seu celular, mas é single core. Legal? Talvez o microcontrolador que tem aqui dentro é single core. Mas vamos falar num modelo mais simples. A gente está com uma CPU, tá bom? Legal. Aí você colocou o Kubernetes para rodar. A cada 100 milissegundos, o Kubernetes coloca suas tarefas para ser executadas. Legal? Então, uma informação importante. Por default, o Kubernetes roda a cada 100 milissegundos. O que é 25% de uma CPU? É 25 milissegundos a cada clock. Legal? Então, você está dizendo assim, Kubernetes, estou te dando o meu serviço, precisa de um limite de 25 milissegundos para ser executado a cada 100 milissegundos que você coloca as coisas para rodar. Legal? Se eu falar que eu preciso de 2.500 millicores, eu estou dizendo que eu preciso de 2.5, certo? Legal. Então, a gente está falando que o nosso limite é 25 milissegundos. Tenham isso em mente, 25%, os 250 millicores, representa 25 milissegundos de timeout, ou de tempo, ou de latência, que o seu serviço pode rodar dentro do Kubernetes a cada clock, a cada vez que ele roda, ele faz 100 milissegundos, 100 milissegundos, 100 milissegundos. Beleza? Isso tem que ficar muito claro. Legal. Então, 250 milissegundos representa esses 25%. Legal. Vamos dar um exemplo prático agora aqui.
As CPUs modernas, elas rodam com clocks elevados, 4 GHz, 4 GHz e meio, enfim, depende da CPU. Vamos pegar um exemplo muito prático. Você tem uma CPU single core que está rodando a 3 GHz. O que é 3 GHz? São 3 bilhões de ciclos por segundo. Legal? Então ela está fazendo 3 bilhões de vezes em um segundo, jogando os elétrons para dentro da CPU e fazendo o que tem que fazer. Legal. As CPUs modernas, elas, na verdade, elas conseguem executar, na média, 4 instruções a cada clock desses 3 bilhões. Logo, o que a gente tem? A gente tem 12 instruções por nanossegundo. O que é um nanossegundo? É 1 vezes 10 a menos 9. É esse número que vocês estão vendo aqui embaixo. É muito rápido, certo? Um nanossegundo. Legal. Então, numa matemática rápida, a gente tem 12 bilhões de instruções que a gente executa por segundo numa CPU de 3 GHz. Se ela for de 4, basta fazer a matemática e está muito fácil. Legal? Então, beleza, vamos continuar aqui. Alguns números da indústria. Legal? Então, por exemplo, se a gente olhar acesso à memória, que é o 5º item na lista, ela, na média, leva 100 nanosegundos para ser executada, o que representa 1.200 instruções. Lembra dos 12 bilhões de instruções que a gente tem por segundo? Então, ela leva 1.200 instruções para ser executada. Uma parte muito legal aqui é, quando a gente está indo no banco de dados, no mesmo data center, que é acho que o 9º ou 10º ali, que é Round Trip Within Same Data Center, a gente está fazendo o quê? Indo no banco de dados e voltando, qual que é a latência padrão esperada? Cadê? Que eu nem estou vendo mais. 500 nanosegundos, ou meio milissegundo. Lembra que o seu serviço tem 25 milissegundos? Meio milissegundo, por padrão, você já perdeu para acessar o banco de dados. Não estamos falando em tempo de query, não estamos falando em tempo de disco, a gente está falando para ir e voltar essa informação. Legal? Se eu mandar um pacote da Califórnia para a Holanda e voltar, aquele rapaz sabe a distância, se a gente for da Califórnia para a Holanda e voltar, a gente perde em média 150 milissegundos. Legal? 1,8 bilhões de instruções. Esses números são importantes para a gente entender algumas coisas um pouco mais para frente, tá bom? Legal. A gente vai chegar no problema de múltiplas CPUs. Mas vamos lá. Como é que o Go funciona? Não tem afinidade de CPU. Legal? Você não consegue dizer, olha, roda essa Go Routine aqui na CPU 1, roda essa Go Routine aqui na CPU 3. Não tem afinidade de CPU. Outra coisa, como é que o Go Scheduler funciona? O que ele precisa fazer para fazer as suas Go Routines? Todo mundo fala que é mágico, né? Não, Go escala pra caramba. A gente vai entender por que ele escala pra caramba. Legal. Primeira coisa que o Go Scheduler faz, máquina, ou máquina virtual, ou Kubernetes, quantos cores disponíveis eu tenho para executar? Até a versão 1.24, o Go ia dizer assim, olha, no Kubernetes, ou onde você está rodando, por exemplo, a minha máquina, que é um M2 Max da Apple, ela vai dizer, você tem 12 cores para executar as suas Go Routines. Legal. Então, a primeira coisa é, eu tenho 12. O que ele vai fazer? Ele vai começar a criar um processador lógico. Isso aqui vocês acabaram de ver um pouco na palestra do Mina. Então, do processador lógico, ele vai criar uma conexão com a máquina em si. Então, a máquina está conectada com o core, legal? O processador lógico está na camada do Go, legal? Com uma fila local para essa CPU. Lembra que ele tinha 12? Ele falou, olha, eu tenho 12 cores, então eu tenho uma fila local para cada um dos cores, tá bom? E aí o que vai acontecer? Eu vou spawnar, vou colocar Go Routines para rodar. Ela pode entrar para fila, ela já pode entrar para execução, e aí a gente não vai conseguir controlar isso, certo? O Go Runtime, o Scheduler vai controlar para você. Lembrando, o M, que é o nosso machine, é a nossa thread, ela está ligada num core físico. Ela é executada num core físico. Beleza. Então, agora a gente tem 12 disso daqui. Minha máquina tem 12 desse agrupador. Mas aqui, para ficar mais fácil, a gente vai falar em 2 somente, tá bom? 2 ou 12 dá na mesma. Legal. Qual que é
Eu peguei uma imagem, eu poderia ter escrito, essa imagem está feia, mas vamos lá. Qual que é o life cycle de uma goroutine? É o mesmo de uma thread do sistema operacional. Goroutine não é thread. Vocês vão entender por que não é, tá bom? Porque, por isso que ela é rápida, por isso que o time do Go conseguiu abstrair muita coisa. Então, eu crio ela pode estar no estado de runnable, ela pode estar rodando, ela pode estar esperando alguma coisa, ela pode voltar para rodar, ela pode esperar de novo, ela pode voltar para rodar, ela pode terminar. Esse é o life cycle de uma thread, que é o mesmo life cycle de uma goroutine. Ela não tem prioridade. Quem aqui já programou outra linguagem que não é Go? Muita gente, provavelmente 80%. As outras linguagens, Java, .NET, você consegue falar, eu quero prioridade X nessa thread aqui, eu quero não sei o quê, certo? Quem aqui já chegou no Go e falou, puta, não tem prioridade. Basta colocar uma keyword na frente de uma função, certo? Go, função XPTO, você fez uma goroutine. Então, não tem prioridade. Por que ela não tem prioridade? Porque Go não trata de eventos. Go não é um problema de I/O, não resolve um problema de I/O. Go resolve um problema de CPU, ia falar, de CPU. Então, eu não preciso lidar com eventos. O que são eventos? O mouse mexendo, saída para a placa de vídeo, acesso à memória, isso são eventos. CPU não resolve isso, isso é I/O. Legal? Então, a gente está falando que GoRoutines está ao nível de aplicação. É uma thread a nível de aplicação. Ela roda no runtime do Go, que está conectado a uma thread do sistema operacional. Legal. Vocês sabem quanto tempo leva para fazer o troca de contexto, que é chamado de context switch, entre uma thread e outra? 1000 nanosegundos. Isso representa 12.000 instruções. Quando uma thread do sistema operacional para de executar para começar outra coisa, 12.000 instruções são perdidas naquele momento. Vocês estão conseguindo imaginar alguma coisa na cabeça de vocês? 12.000 instruções vão embora. Sabe quanto tempo demora uma troca de contexto de goroutine? Alguém tem um número na cabeça aqui? Chuta um número alguém, qualquer um. Não, aí foi demais. Boa. Uma troca de contexto de goroutine demora 200 nanosegundos, que dá 2.4 mil. 2.400, né? 2.4K. 2.400. Isso representa 5 vezes menos que a troca de contexto de uma thread. Por que Go é tão rápido? Porque ele tem 5 vezes mais rápido que troca de contexto de thread. Beleza, vamos manter isso na nossa cabeça. A gente vai explicar um pouquinho a diferença de CPU bound, I/O bound. Ou seja, qual que é um problema de CPU, o que é um problema de I/O. Mas antes de chegar nisso, a gente precisa falar sobre concorrência. O Matheus já deu uma aula de concorrência aqui, né? O que é concorrência? Vários processos executando sempre no mesmo CPU e ele tem que sair para o outro começar. O que é paralelismo? Acontece com single core, paralelismo? Não, só acontece com múltiplos cores, certo? Paralelismo é eu conseguir executar várias coisas ao mesmo tempo, ou o número de cores ao mesmo tempo, aquilo que eu preciso fazer. Então, não existe paralelismo em single core, mas a concorrência está existindo em todos os cores. Boa. Vamos pensar num problema aqui. Eu vou executar uma conta com 100 milhões de números inteiros num single core. Legal? Single core. Mas eu desenvolvi um programa, um algoritmo, que tem uma thread. E coloquei para rodar em paralelo outro com 4 threads. Quem vai executar mais rápido aqui? Alguém tem um chute nesse cenário? 4? 4? Todo mundo vai de 4? Opa, não. Não é o 4, é o 1. Sabe por quê? Porque a gente perde 12.000 instruções na troca de cada thread. Lembra daquele problema? Single thread não tem troca de contexto. Multithread, a gente tem troca de contexto. Eu estou perdendo 12.000 instruções a cada troca de contexto, já que meu programa é multithread, mas eu tenho um core só. Qual que é o que vai acontecer nesse cenário aqui, se a gente colocar 2 CPUs? Qual dos dois vai ser mais rápido? Alguém quer chutar de novo?
Chuta, pessoal. Errar é humano. Boa. Agora a gente tem paralelismo, ou seja, pelo menos 2 cores ao mesmo tempo estão executando essas threads e não um só mais. A troca de contexto favorece a gente agora aqui. Qual que é o melhor cenário para essa execução aqui? 4 CPUs, concorda? Tenho 4 threads, 4 CPUs. Esse é o problema que o Go resolve para vocês, que vocês nem imaginam. Legal. Tem uma máxima que é: não use mais threads do número de cores que você tem. Cara, não tem como eu executar 2 threads ao mesmo tempo na mesma CPU. Por que eu vou ter 500 threads? Concorda comigo? Lembra que o Go, ele cria um bloquinho ou um processador lógico e cria uma fila interna de coroutines para cada número de core? Ele não cria o número de core vezes 2, número de core vezes 4. Ele cria 12 threads. E acabou. Existem threads mais específicas que aí são do runtime, que precisa, mas não é da execução das coroutines. Então, ele não cria. Se o meu processador tem 12 cores, ele não vai criar 16 threads. Ele não vai criar 24, nem 8. Ele vai criar 12, ao menos que eu informe. E a gente vai chegar nesse momento. Então, o Go, Runtime, Scheduler, não cria mais threads do número de cores que você tem na máquina que está sendo executado. Legal? Boa. Agora vamos mudar um pouco o cenário. Vamos executar 100 milhões de URLs, 100 milhões de chamadas a um website, 100 milhões de chamada a um banco de dados ou 100 milhões de chamada a uma API. A gente está indo para um problema de I/O, certo? O que acontece numa chamada de uma API? Eu espero a resposta dela. O que acontece com essa thread? Ela sai de execução e dou espaço para alguma coisa. É onde que entra Garbage Collector, por exemplo. Ele precisa de um espaço para rodar. Legal. O mesmo problema. Eu tenho um single thread e um multi-thread. Qual dos dois vai executar mais rápido num single core? 4? 4. Tá certo? Porque agora é um problema de I/O. A partir do momento que aquela thread está esperando a resposta de uma API, eu tenho outra thread podendo ser executada. Legal? Boa. Então, de novo, o melhor cenário aqui, 4 CPUs, 4 threads. Elas conseguem rodar em paralelo. Boa. Eu vou traçar uma linha aqui, naquele bloco que a gente desenhou, que são 12, mas a gente representa por 2 aqui. E eu vou dizer para vocês que o que está em cima é gerenciado pelo sistema operacional. O que está embaixo é gerenciado pelo Go, ou pelo nosso app. Tá? Então, tudo que acontece para baixo, o Go está gerenciando. O que acontece para cima está gerenciado pelo sistema operacional. O Go conseguiu uma mágica. Ele transformou o problema de I/O em CPU. Vocês não lidam com I/O em Go. Tudo que vocês fazem é para resolver um problema de CPU. Tá claro isso? De novo, uma coroutine, ela não lida com I/O. Quem lida com I/O é a thread do sistema operacional. O que a coroutine lida? CPU. É um problema de CPU. Beleza. Eu acho que eu falei rápido demais. Eu ia começar um negócio antes que eu esqueci. E eu vou mostrar para vocês. A demo. Então, só para deixar claro aqui, antes da gente ir para a demo. Qualquer Go, qualquer programa Go que vocês escreverem, qualquer serviço, quando subir, o runtime vai perguntar para a máquina quantos cores eu tenho disponível. A máquina vai responder, virtual ou não virtual. No meu caso, de novo, eu tenho 12, ele vai criar 12 filas, uma fila para cada core, tá bom? Cada coroutine é gerenciado pelo scheduler. Ela entra para a fila que está mais vazia naquele momento. Essa é a fila local. A fila local ela pode suportar até 256 coroutines ali. Se essa fila enche e não tem outra fila vazia, tem uma global run kill, que é uma fila global que está entrando essas coroutines, como se fosse uma fila para gerenciar o que não consegue entrar agora.
E o runtime do Go vai pegando, o scheduler, vai pegando essas coroutines e vai alocando na CPU ou na fila que tem mais tempo, que está mais livre. Legal. Imagina que numa CPU de 12 cores, 11 cores estão bombando e o 12º core está fraco, vazio. O que ele faz? Ele rouba as coroutines da outra fila. Por isso que ele é tão performático. Ele consegue pegar e falar, cara, eu sei que vocês estão muito ruins aí, eu estou vazio aqui, me passa umas coroutines para executar aqui. Ele sempre mantém todos os cores em execução. Então você ganha em escala. Vamos fazer uma demo. Eu vou usar o Kind, que é Kubernetes em Docker. É para criar um cluster local dentro do meu Docker. E a gente vai ver algumas coisas acontecendo que pode surpreender vocês. Vamos ver se eu consigo digitar com uma mão aqui. Boa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tenho uma API, tá de boa. Eu tenho uma API que eu chamo de Videogame API. É uma API que eu já usei em vários lugares para fazer demos. O que essa API tem? Ela tem um banco de dados em Postgres, ela tem um Redis para cachear token e ela tem endpoints. Basicamente, eu consigo criar console e buscar jogos de videogame batendo numa API de terceiro. Legal? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um cluster com kind. O make não vai rolar, né? A gente vai criar um cluster com kind. Isso aqui demora 20 segundos. Então, a gente está criando um cluster local. E o meu Docker, na minha máquina, assim, talvez vocês saibam, eu consigo determinar quantos cores ou quantas CPUs o meu Docker local pode usar. Nesse caso, tá full. Ele tem 12 cores disponíveis para ele, com sei lá quantas gigabytes de memória RAM. Legal. Aqui embaixo a gente consegue ver. Tá todo mundo conseguindo enxergar a tela? Pessoal do fundão? Dá para ver daí? Senão eu dou um zoom aqui. Beleza, eu vou rodar um comando que vai ficar listando esse cluster. O cluster está up. Todos os serviços estão no ar, concorda? Está tudo healthy e está tudo running. Legal. O que eu posso fazer agora? Eu vou carregar para dentro do meu cluster a imagem do meu serviço. Então, eu tenho um comando de load. Vou carregar minha imagem. Já está carregada. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo, olha, Kind, dentro do seu cluster aí já tem uma imagem com esse nome Videogame API e versão 1.00, ou tag 1.00. Ao invés de eu pegar essa imagem e jogar num Docker público ou num hub público, beleza? Então já tem lá dentro. O que eu mostrei para vocês? Eu mostrei que eu tenho 250 minicores disponíveis para poder executar essa minha API. Ou seja, eu estou dizendo para ela que ela só tem 25% de uma CPU. Legal? Boa. Vamos subir esse serviço aqui agora. Make de novo. Kind. Apply. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo apply do Kubernetes. Legal? Estou criando o Postgres, que é o database 0, estou criando o Redis e estou criando a minha API. A API vai demorar um pouquinho, porque ela espera o Postgres estar no ar e o Redis estar no ar, que faz sentido, né? Senão ela vai dar um crash loop back off, ou seja, vai ficar quebrada até eu conseguir restartar. Então, ela rapidinho está só criando os clusters, criando os containers, e a gente vai bater num endpoint, e vocês vão ver que o número de filas disponíveis para essa minha API é igual ao meu número de core. Legal? Tá quase. Pelo menos já está running, só falta ficar healthy, aí meu pod sobe. Beleza? Agora vai subir meu pod. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tenho um endpoint de liveness e readiness, os padrões do Kubernetes, certo? No liveness, olha a informação que a gente tem aqui. Ó. Eu subi antes. Esqueci de voltar um negócio. Não. Fiz uma cagada aqui. Nossa, não comenta, não tá comentando. Desculpa, falhei no demo aqui. Demo é para isso. Vamos lá, a gente vai aplicar o nosso kind de novo, que é rapidinho. Tenho 15 minutos, dá tempo.
Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Beleza, a gente vai rodar o Liveness de novo. Já deve estar subindo já. Oxe, deu erro só porque eu estou fazendo live. Deixa eu ver se não subiu mesmo. Aí, beleza. O que a gente está vendo na primeira informação aí em cima? Tá todo mundo conseguindo ler? Go Max Prox 12. O que é Go Max Prox? Número máximo de processadores lógicos dentro do runtime do Go. Lembra que eu falei que ele cria exatamente com o número de cores disponíveis? Eu tenho 12 na minha máquina. Tem 12. Ninguém disse para ele que não é 12. É 12. Legal? Então, fiquem com esse número na cabeça. A gente tem 12 filas para as Go routines serem executadas, que automaticamente estão linkadas diretamente com 12 cores. Legal? Mas aí eu disse para o meu Kubernetes que eu só tenho 25% de uma CPU. Mas eu estou dando para o runtime 12 CPUs. O que vai acontecer? Context switch. Lembra os 12 mil instruções que a gente perde a cada troca de thread? Vai acontecer nesse programa. Vamos ver uma coisinha aqui, ó. Eu vou rodar um teste de carga. Eu vou rodar um teste de carga e vocês vão ver uma coisa. Eu vou rodar 2 vezes. Beleza. Guardem esse número aqui. Esse número aqui de 1000, a minha API local está suportando, na média, 1059 requests por segundo. Tudo bem? Temos esse número. O que eu preciso dizer para o Go agora? Vocês já viram um spoiler, né? Eu preciso dizer Go. Vou até levantar, que isso aqui me emociona. Go. O número máximo de processadores lógicos agora é o limite de CPU que eu te dei. Quanto que eu te dei? Ah, mas você deu 25%, é 0,25. Round up. Vira 1. Legal? Eu vou dizer para o Go, agora você não tem mais 12 cores para rodar. Você tem 1 core para rodar. Qual vai ser mais rápido? Qual vai ser mais rápido? 1 core só. Vamos ver na prática? Então agora eu vou aplicar esse YAML de novo para fazer o deploy da variável GoMaxProx, que internamente ele vai assumir e vai colocar um processador lógico, porque eu só tenho uma CPU, apesar do meu Docker ter 12. Vamos fazer esse apply aqui de novo. Beleza, vamos ver uma coisa antes. O read, o liveness. Quantos max processors eu tenho agora? Lá em cima, a primeira informação do quadrante direito, um só. Golang, meu serviço, está rodando com um CPU. Eu só tenho um core disponível para executar. E agora a gente vai fazer um teste de carga. De novo, o mesmo teste de carga. O que esse teste de carga está fazendo? Ele está batendo no endpoint de consoles e listando os 9 consoles cadastrados, que é o console de migration que eu faço. Tem 9 consoles, são 9 informações, tem que acessar disco, tem que ir no banco de dados, tem que pegar essa mensagem, tem que parsear e tem que voltar. São 9, mas tem informação. Vamos rodar nosso teste de carga. Roda uma, roda duas. O que a gente tem aqui agora? Vamos fazer uma conta rápida aqui. 3.612 menos 1.059 dividido por 1.059 vezes 100. Não, aqui tem que fazer antes, né, burro? 3.612 menos 1.059 dividido por 1.059 vezes 100. É isso aí. 241%
a mais de performance em single core? Quanto de CPU eu estou economizando na minha nuvem a partir de agora? Quanto eu estou deixando de gastar naquele Kubernetes que tem 32 cores? E eu disse que eu só vou usar 500 milicores, vai, 50%. Quanto eu estou deixando de gastar? O que a nuvem me cobra? CPU. O que eu estou fazendo aqui? Deixando 31 CPUs livres para outra coisa. Ou seja, a gente dobrou, mais que dobrou a performance do nosso programa, alterando uma variável de ambiente e o nosso programa roda single core. E mais que isso. Voltando para a minha apresentação. A partir dessa versão, é nativo no Go o que eu acabei de fazer. Ou seja, o que isso significa? Significa que agora o Go consegue ler dentro só do Linux, em container, ele consegue ler o Linux, que é o cgroup, e falar, olha, eu sei que eu só tenho 1/4 de CPU, então Go Max Prox é 1. Isso é nativo no 1.25. Atualizem a versão do Go agora do software de vocês. Vocês vão ganhar performance já de cara. Vocês não precisam fazer nada. Então toda essa talk minha é para mostrar que eles já tinham isso, bastava a gente conhecer essa mecânica e agora no Go 25 isso já funciona nativo. O Automax Prox do Uber, que é uma biblioteca que faz isso, ela perde em algumas coisas. Por exemplo, no Go nativo agora, ele detecta quando você troca essa cota. Se você trocar sua cota de 250 para 500, por exemplo, ele vai detectar que 250 para 500 não vai mudar nada, mas 250 para 2000, que agora você tem 2 CPUs, ele vai identificar que você tem 2 CPUs e vai reajustar o Go Max Prox. Se você descer, fizer downgrade, upgrade. Essa é uma das coisas que tem, que não tem na biblioteca da Uber, que é esse Automax Prox, que já resolvia esse problema. Eu tenho um projeto, Golang Flow, chama no meu site, gandares.dev, é um blog que eu escrevo coisas sobre Go. Faz algumas semanas que eu não escrevo, por alguns outros motivos. Muito obrigado, agradeço a presença de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Tem? Oi, boa noite. Meu nome é Thiago e eu queria saber se você fez esse teste usando uma arquitetura ARM para Não fazer uma fiz. diferença. Não fiz. Poderia fazer, eu tenho Arduino em casa, eu consigo fazer. Chuto dizer que lá o Go 1.25 não vai funcionar. Por que não vai funcionar? O Go 1.25, né, ou se a gente for pensar no modo automático, que é o que entrou no 25, ele precisa estar dentro de a sua aplicação precisa estar dentro de um container para ele conseguir reconhecer a cota que ele tem, e aí sim ele fala, poxa, legal, então ele está pedindo só 25% de CPU, então é uma CPU só que eu vou dar para ele. Caso contrário, continua sendo o número de CPUs que você tem. Então, a gente sabe que Arduino, por exemplo, os ARMs da vida tem dual core, quad core, vai continuar entregando 2, 4 Go Max Prox no final das contas. Ao menos que você vá lá e defina, não, eu quero que isso aqui rode com 1 core, ou 2 cores, ou 3 cores, aí é definição sua. Mas isso é muito específico para container Kubernetes em Linux. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Opa, boa noite. Boa noite. Algumas literaturas falam que a gente não deve limitar a CPU. Eu fui no KCD esse ano no Rio e eles mostraram diversos termos para a gente não limitar a CPU. O que você pensa sobre isso? Cara, eu não penso nada sobre isso. Isso aí que tem que resolver é SRE e DevOps. Eu sou dev, mas vamos lá. O que a empresa que eu trabalho, Coinbase, é uma empresa que escala globalmente, né? Então, o que eles fazem? Lá, eles não setam limite de CPU. Eles setam request. Olha, meu serviço tem um request de X, 500 milicores, 1500, depende de quanto você quer. O que eles fazem, e eu não sei se é uma decisão acertada, é pegar o número, por exemplo, 1500 que vira 2, 2 mais 1.
Eles colocam Go Max Proxy igual a 3. Então, se você tem 2.500 que vira 3, soma mais um 4. E é assim que eles fazem assim por diante. Então, eles pegam o request de cada deployment e setam o Go Max Proxy dele on the fly, né? Na hora que ele está fazendo o deploy. Eu sou SRE e onde eu trabalho nós não colocamos. E no throttling a gente conseguiu monitorar que a gente ganhou bastante performance tirando o limite de CPU. Concordo plenamente, porque a hora que você está em carga, aí você está limitando, é um boundary, né? Você está falando, cara, você só pode ir até ali, não, mas eu preciso ir até lá embaixo, e você não tem, né? Você está limitado pela CPU. Concordo contigo, mas se você conseguir achar esse limiar, né? Onde você consegue chegar com o limite de CPU, você consegue planejar melhor seu cluster, né? Hoje, o que a gente vê é o seguinte, pensa no seguinte, aplicação X normalmente chama a aplicação Y, que pode chamar uma aplicação Z, etc. A gente nunca está só a gente ali se comunicando com o banco de dados, né? Normalmente a gente está conectado com outras, né? Então o throttling vai acabar acontecendo por uma outra aplicação, que pode estar limitada a 250M, por exemplo, né? E a minha não está limitada, então estou limitado por quem? Por aquela. Então, talvez um trabalho de começar a identificar o limite de todos os seus serviços, aonde você pode chegar com eles, faça sentido para você planejar o cluster. Empresas grandes que tem muito budget para as coisas, elas simplesmente criam um cluster e dá mais core, dá mais CPU e vai aumentando o número de nós e aquilo vai escalando de uma forma exponencial. Mas sim, entendo sua dor. Na Coinbase não é assim. Na Coinbase é igual o que vocês fazem. Eles não têm CPU limit, só tem request. Mais alguém? Não? Não? Tempo?